Já vai começar, mas editor travou, programa congelou, microfone falhou, convidado faltou, o caos pode vir, mas o bom humor ficou. Jogos, rolês, filmes, nerdice da veia, combatendo idiocracia, risada que incendeia, vozes da guilda, espeita, fé até o fim, entre kicks no ar, vem sonhar assim. Senta, pega o hidromel, prepara o seu papel, pois o episódio épico já vai começar. Onde a paixão nerd ganha respeito e a resenha ganha lore. Entre kicks, entre kicks. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Geeks Podcast, o seu espaço para refletir, questionar e às vezes sair um pouco incomodado com a realidade. E o papo de hoje é daqueles, né, que bate forte, porque talvez você se veja nele, né galera? O tema hoje é Idiocracia da Pressa, a geração que não quer mais o processo, já quer o resultado. Porque hoje todo mundo quer o resultado rápido, hein? Mas quase ninguém quer passar pelo caminho do processo, né? Mas, vamos lá, né? Eu aqui, de confuso, né? Mas hoje eu estou aqui com meu caro amigo aqui, meu irmão, meu camarada, Mr. It, irmão Olá, gêmeo. Boa noite, de confuso. Estamos aqui de volta para falar de algo que talvez gere outras polêmicas aí. Aliás, hoje a gente Obrigado de novo pelo convite, né? Vamos estar aqui falando um pouquinho sobre essa temática, mas assim, o que eu tenho observado e a gente tem conversado às vezes fora dos vídeos aqui, é o quanto estão querendo, como é que se diz, desconstruir a história, né? Ou os processos para que se atinjam os objetivos. Então esse vai ser o nosso bate-papo hoje. E vocês que estarão aí nos vendo, nos ouvindo aí, boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia. Façam essa reflexão e vejam por que nós estamos caminhando muito para conflitos, né? Porque, na verdade, se você não participa, não entende o processo para se chegar aos objetivos, com certeza isso vai gerar, como tem gerado... Conflito no final. Conflitos. É ou não é, Ed? É isso aí, mas antes da gente mergulhar nesse tema, que nem o Mr. It falou que vai render hoje, vamos para os nossos patrocinadores aí, que eles ajudam bastante esse projeto aí continuar no ar, né, Mr. It? A gente já volta. Segundinho aí. Se você está procurando aquela HQ ou aquele mangá para completar a sua coleção e não encontrou nenhuma livraria nem banca de jornal, procure Sebo do Anderson, @nerdpoesia. Nele você encontra uma grande variedade de mangás e HQs. Quem sabe nele você encontra aquela que faltava para você completar a sua coleção. Ele envia para qualquer lugar do país ou até fora do país. Entre em contato com ele, @nerdpoesia lá no Instagram. E fala que você veio pelo Pelane. É isso aí, voltamos aqui com o nosso episódio aí, nosso patrocinador aí, voltamos. E, cara, eu já vou direto ao ponto, tá? Hoje parece que ninguém mais quer construir nada, né, Mr. It? A pessoa começa a empreender, ou começa um projeto, começa uma ideia, mas quando percebe que vai demorar, ela desiste. Aí eu te pergunto, quando foi que o processo virou algo tão insuportável, né? Olha, hoje a gente vive numa lógica, né, cara? É uma lógica totalmente absurda, né, Mr. It? Eu vou dizer pra você, pra mim, continua normal os processos. Continua normal? Pra mim, continua normal, assim, naquilo que eu deparo dentro da minha experiência e da minha expertise, né? A única coisa que eu posso entender, e talvez aí até explicar essa questão da cultura do imediatismo, é que pela, eu vou dizer bendita, mas maldita, né, tecnologia. E com a facilidade que se tem hoje para você obter, buscar informações, né, e conhecimento, eu não vou entrar no mérito se conhecimento aqui ou as informações são verdadeiras ou não, aí cabe ao livre-arbítrio de cada um que for pesquisar suas fontes. Com eu certeza, acho que pesquisa. Isso tem gerado esse comportamental, né? E aí, de novo, a gente vai entrar na questão
gerações, né? Gerações mais antigas, vintage, como nós, ou as gerações mais jovens, que causam essa mudança comportamental, de querer tudo imediatismo. Mas eu também vi algumas entrevistas aí no YouTube, né, de profissionais da área de contratação, recursos humanos, CEOs, pessoas voltadas à terapia de adolescente, né? Enfim, estudar o comportamento do ser humano. De novo, eu tenho observado que o erro começa dentro de casa. O que acontece? E isso os especialistas de terapia, de educação voltado para o ensino e a educação, que é o que tem comentado bastante, falado bastante sobre isso. Se os pais não colocam regras, não colocam limites, porque você no ambiente familiar tem processos também. Você tem um processo de respeitar o que os pais estão falando, você tem o processo de ver o seu horário de jantar, horário do café da manhã, horário do almoço, horário processo do de banho. crescimento profissional, é isso aí. Exatamente, né? Aí vocês vão falar, pô, mas vocês estão confundindo educação. Gente, tudo é processo, né? Você educar um filho é um processo. Se você não educar o filho a aprender, ouvir um não, né, ou a esperar o momento correto para se atingir o objetivo, vai ficar essa confusão que está aí mesmo desses jovens, ou do pessoal, não nem vou dizer jovem, né, mas do ser humano que não tem paciência para esperar. E isso, trazendo agora para o mundo corporativo, é que tem levado aí as empresas, aos recursos humanos das empresas, a terem dificuldade de contratarem, de renovarem o seu quadro funcional. Hoje o mundo, né, eu diria assim, o mundo, não só o Brasil, mas o mundo está vivendo esse dilema. O mundo está envelhecendo. Se você pega uma pesquisa aí de todos os países têm mais gente velha do que gente nova. Tem país que está incentivando aí casal ter mais filhos, certo? Segundo, a gente vê muitos jovens ociosos. A gente já comentou aqui no nosso Nem. Por quê? E as empresas com a dificuldade de contratar. A mão de obra na empresa está envelhecendo, as pessoas envelhecem, e eles não estão conseguindo substituir essas peças. E quando substitui, nós já fizemos também comentários a respeito disso aqui num dos posts nossos. A pessoa quer em 5 anos virar diretor ou CEO da empresa. Sim. Na minha época, quando eu comecei a trabalhar lá, fazendo estágio, né, seguindo toda aquela estrutura vertical de hierarquia, nossa, para você chegar a diretor numa empresa, às vezes você precisava ter 15 anos, 20 anos de empresa. Nossa, para ser CEO, então, fora toda a formação curricular e de estudo que você tinha que ter. Se eu não me engano, hoje... Mr. It, a gente na época, a gente entrava lá como office boy interno e a gente passava por grau, aquele processo de cargo por cargo, degrau por degrau, pra gente chegar num cargo bom. Tinha o processo. E através do quê? Então, tinha esse processo que envolvia o quê? Competência, currículo... Meritocracia, né? Era por mérito. Você fazia por onde, você ganhava por onde. Meritocracia. Então, assim, essa questão aí do imediatismo acaba criando toda essa, eu diria assim, né? Essa confusão comportamental. Né? E isso é ruim. Eu acho que é ruim. Bom, é o mundo atual? Que seja o mundo atual, né? Mas, assim, quais os problemas que isso está trazendo? As empresas estão com dificuldade de repor a mão de obra. Muitos jovens estão sem emprego. Aí fica aqueles conflitos. Mas será que não tem emprego? A gente conversando com alguns empresários, né, Ed? A gente já conversa bastante nos eventos que a gente vai. A gente, pelo menos a gente observa aí, quando a gente vai em restaurante, sai para ver os nossos... Comer, clientes... para pescar, para comer, para pesquisar também. Exatamente. A gente observa assim, eu converso com os empresários, e diz, olha, emprego eu estou oferecendo.
o que eu não tenho é mão de obra. Eu falei, pô, mas e o que tá pegando? Falou, as pessoas não querem trabalhar. As pessoas, elas acham que elas têm que ganhar o que elas acham que tem que ganhar. Sim. E quando começa a trabalhar, já querem as coisas de imediato, já querem virar gerente, já querem virar isso, já querem virar coordenador. E isso o que acarreta? Acarreta a questão de frustrações, ansiedade, né? Aquela coisa assim, da desistência dos próprios jovens. Mas por que? A questão é, por que isso está acontecendo? Por que nós estamos vivendo essa realidade? Olha, você me deu lá atrás. Você deu um gancho muito bom, que é o seguinte, hoje a gente vive numa lógica muito simples, né? Quer resultado rápido, quer reconhecimento rápido, quer retorno rápido. Só que a realidade a gente sabe como funciona assim, né? E aí entra aquela parada que eu quero jogar aqui na mesa pra gente discutir. Será que isso é culpa da internet? Porque hoje a gente vive dentro das plataformas, né? Do Instagram, TikTok, YouTube, onde tudo acontece em segundos, né? O pessoal faz um videozinho lá que tá ganhando dinheiro, faz o vídeo e fala, nossa, tô ganhando. Nunca mostra os negativos, os perrengues, né? Sempre fala assim, ó, ganhei dinheiro, tô ganhando isso e vai, né? E você vê que alguém do nada dá certo, né? Mas você não vê os anos que vieram antes, né? O processo que foi tudo, né? E It, deixa eu te perguntar sobre isso. Você que tem uma visão mais crítica aí, mais direta aí, você acha que a galera realmente desaprendeu a ter paciência? Ou isso sempre existiu e agora que só ficou mais visível? Olha, uma pergunta interessante, Ed. Eu não sou especialista em estudo comportamental, né? O que eu observo é assim, a humanidade está perdendo a essência de ser humano. Sabe? Mas não entendi. O que é ser a essência de ser humano? É respeitar o próximo. É respeitar o próximo, a saber ouvir um não, respeitar fila, seguir processos. Isso tudo está acontecendo. Por que o jovem de hoje não tem paciência? De novo, porque dentro de casa não tem regra. Se você não põe regra, você não coloca processos, né? Como é que a pessoa vai para o mercado de trabalho e vai obedecer ordens? Eles só querem ficar nisso aqui, ó, só no celularzinho. É só isso. E aí, somando essa questão, que para mim a essência começa lá na família, lá dentro de casa, vem isso aqui, ó. Vem isso aqui. Claro. Porque isso aqui faz com que você fique focado, né, em conteúdos digitais e você ainda não se aprofundou em estudo, né? Enfim, você absorve isso de uma forma imediata e o cérebro do ser humano, né? A gente tem essa questão, a gente tem aqueles que se influenciam mais rápido e aqueles que se influenciam um pouco menos ou demora mais, mas acabam sendo influenciados. Pode tomar algo como verdadeiro. Então hoje, o que eu escuto muito entre os jovens aí, né? Com as exceções. E não é crítica, tá bom? Você que é jovem aí, não vista a carapuça, mas preste atenção no colega do seu lado. Os jovens hoje acham que estudar não tem interesse mais, não é interessante estudar. Você vê aí os profissionais ligados à área educacional querendo desconstruir livros de história, sendo que, tipo, escravidão não existiu. Daqui a pouco vamos falar que a bomba atômica em Nagasaki e Hiroshima também não existiu. Então, eu observo, assim, que tem muita gente fora da realidade. Muita gente fora da realidade. E isso acaba trazendo toda essa questão de não ter paciência. É tudo comportamental, né? Comportamental, familiar, profissional. Tem a questão educacional, a questão de formação. E na minha percepção, eu vejo isso cada vez pior, né? Porque, você não vê pessoas respeitando o trânsito, poucos. Você vê mais gente desrespeitando. E aqui vai uma crítica. Os profissionais de moto, aí, os motofretes,
Vocês me desculpem, a gente depende muito do trabalho de vocês, né? Sim. Tanto como consumidor quanto os empresários. Mas, cara, vocês não respeitam uma regra de trânsito. Eu tô para ver aí um profissional da área que mas você tá louco? Não, basta você sair da rua, anda de ônibus, observa. Anda de ônibus, observa. É isso. Então, aí tem a lei, enfim, olha, é a questão de que querem conquistar, né, as coisas, ou querem ter o seu salário pela lei do menor esforço. E aí o bicho pega. Não sei como você vê isso também, o Ed. Qual a sua percepção em relação a isso? Cara, eu vou falar o seguinte, uma frase para definir isso, tá? A internet não ensinou só a consumir rápido, tá? Ela ensinou a desistir rápido, tá? Hoje em dia, as pessoas vê umas situações e falam assim, eu quero fazer isso. Aí a pessoa vai pesquisar na internet, vai fazer uma coisa, vai ver um vídeo, a pessoa fala assim, não, isso aqui é muito trabalhoso. A pessoa fala assim, eu não quero mais. Vou desistir e vou fazer outra coisa. Então a gente já tá numa fase que a internet, que as pessoas estão desistindo das coisas. Estão passando para outras e desistindo. Dá um tempinho. Voltou. Então, você tinha travado e sumiu da tela. A coisinha, mas voltou, agora tá ok. Igual eu tava dizendo, o pessoal já tá naquela fase de desistir. A pessoa, ela vê um vídeo, ela vê alguém fazendo, vendo, e a pessoa desiste. Eu tive um case, agora recentemente, que a pessoa falou assim, eu quero montar um podcast, eu quero não sei o quê, quero ter não sei o quê, patrocinador, não sei o quê. Aí eu falei pro Mr. It, acho que eu vou ajudar a menina, porque eu acho que mais pra frente vai render alguma coisa, eu acho que ela tem potencial pra crescer, ela tem expertise. Aí eu falei assim, beleza, eu vou ajudar. Aí marquei lá e fui lá no escritório, no escritório dela lá, fui lá, a gente viu o processo, montar a câmera, postar um sistema, ligar o sistema bonitinho, vincular a câmera com o sistema para fazer a troca, já que elas não queriam fazer que nem o da gente, assim, online, quer fazer pessoalmente. Então tem que marcar as câmeras, marcar o áudio, ligar o sisteminha bonitinho. Aí fala assim, vamos gravar? Vamos, aí começa. Um episódio de mais ou menos 40 minutos demorou 5 horas pra estar gravando, porque errou, volta, erra, volta. É fácil. Vocês aí que estão escutando a gente, galera, vocês não sabem o processo que é. Vocês acham assim, nossa, vocês já estão gravando e pá. Mas não é. Tem um processo de criação do texto, você tem que criar um vínculo, por mais que aqui o Entre Geeks, a gente fala que aqui o Entre Geeks todo mundo tem TDAH, porque começa no assunto, a gente muda, que é o normal, mas você tem que ter um processo, então você tem que fazer abertura, você tem que criar um ritmo, você tem que coordenar, você tem que gerenciar, você tem que ser o editor, aí depois que terminou de gravar, vai passar pra edição, a edição tem que fazer os cortes, tem que fazer tudo, então tipo assim, demora muito pra estar fazendo o processo. E ela falou assim, nossa, mas é muito cansativo. Eu falei, é cansativo, não é fácil. Você fez, lançou. Não é uma live que você já começa a gravar e já lança. Não, já tem todo o procedimento. Aí ela foi falar com o patrocinador, tal, pra você falar, você só tem um vídeo só, então não vou. Aí o que aconteceu? Aí eles meio que desistiram da ideia. Porque, eles não... Tipo assim, a pessoa deu a entender e falou assim, eu não vou fazer outra coisa, tal. Eu falei, beleza. A gente entende que o jovem de hoje, eles acham que só porque uma coisa existe é fácil. Cara, tem todo um processo, tem toda uma vida, não é de um dia pro outro. Cara, tem gente que faz de um dia pro outro, é certo? Tem, maravilhoso. Só que não existe hoje em dia uma coisa que começa de hoje. Eu nunca trabalhei na vida, então eu quero ser gerente de um banco. Tipo, não dá. Mas tem gente que consegue, tudo bem. Não tô dizendo desmerecendo a pessoa tem alguns que conseguem, mas são 1 em 1 milhão. Então você consegue aquilo. E hoje em dia, os jovens, eles estão parando, estão ficando só nessa de escrita, só nessa de internet, vendo essas coisas, que eles estão esquecendo das coisas de ir atrás, de correr, de estudar e de pesquisar, entendeu? Pode pegar lá. Estão ficando preguiçosos. É a bateria do Loki. Então, eles estão começando mas isso culpa de quem? Culpa de quem? Dos pais. Não botaram limites. Não botaram limite.
Eu vou te trazer 2 exemplos que eu presenciei hoje, tá? Lá num consultório que eu estava. E o outro apareceu aí no YouTube, vocês que estão nos vendo e ouvindo, pode pesquisar depois, virou até meme. O rapaz, comemorando, ele virou meme porque ele conseguiu o primeiro emprego dele, primeiro emprego de fato, CLT, com 27 anos. Olha, com 27 anos. Tá? Com 27 eu já era coordenador de uma empresa aí da área financeira. A carreira estava subindo. E um outro case e é real, tá? Sim. Um outro caso que eu presenciei hoje é quinta-feira, né? Isso. Hoje é quinta-feira, é 19 de março. Eu estava num consultório, uma senhora lá, né? Uma senhora, já idosa mesmo. Ai, filho, conversando com o filho. Depois eu fui entender que estava conversando com o filho pelo celular. Então, filho, veja bem, eu liguei, tô preocupado, você tá tomando um remedinho, aí você já foi no médico, filho. Aí eu imaginei assim, deve ser um adolescente, um pré-adolescente, né? Aí a médica depois entendeu que a senhora já era a cliente dela, falou, então, né? Eu falei, nossa, mas o filho dela tá mal assim, tadinho do menino. Ela falou, menino? Menino não, Emílio. É um rapaz, tem 38 anos. Meu Deus do céu, cara. Porra, esses caras estão com 27, 38, que geração que é? É essa geração que começou o alfabeto aí, W, Z, Y, Z, gente. Então não adianta vocês ficarem bravos, né? As pessoas que às vezes falam, mas você só... Gente, são fatos. É só você abrir aí qualquer meio de comunicação, você se depara com isso. Cara, eu vou até mais longe. Cara, vocês podem dizer aí, vocês ouvintes nossos, falar assim, mas vocês estão dizendo isso, tal, porque vocês gostam de reclamar. Eu falei, não, vamos então aqui, ó. Tem uma reportagem. Olha a reportagem legal. Diminuição do QI em gerações mais novas pode estar ligado ao uso das telas. Pesquisas mostram que eu vejo essa manchete. É da CNN, galera. É da CNN. Pra vocês verem que é uma coisa legal. Eu vi um profissional da área de educação que também tinha, por estatística, pesquisa e tabulado isso em estatística, com essa mesma apontamento, que a capacidade que os alunos de hoje, e eles projetaram alguns anos à frente, e algumas habilidades que o ser humano tem hoje, com essa questão que nós estamos comentando aqui, comportamental, tecnologia, no tempo, estarão perdendo. Que nem, por exemplo, se você pegar um adolescente hoje, aí, ou quem está aí no fundamental, manda escrever um texto. Não sabe, vai usar o chat GPT. Hoje a maioria da galera só usa chat, inteligência artificial para fazer alguma coisa. Exatamente. E aqui nós não somos contra a tecnologia, muito pelo contrário. Cada dia eu estou usando mais as ferramentas. Mais a tecnologia, mas assim, ela me irrita, mas por outro lado eu sei que é uma ferramenta que não tem volta. Agora, o que me chama atenção, o que nos preocupa, e aí não adianta você, né, falar, não, mas não é assim, não, vocês são tudo velho. Não, é assim. É assim porque eu já vi vários educadores falando, sendo entrevistado a respeito disso que nós estamos falando aqui, e nós não inventamos, né? Tá aí a manchete do que o Ed está trazendo. Educadores, profissionais aí de empresas com essas dificuldades, eles postam isso. Né? Tem aquele empresário, que vai gerar polêmica isso, mas ele é um empresário que me chama a atenção. De vez em quando eu vejo alguns vídeos em que ele é entrevistado. E ele é bem crítico, bem autêntico. E ele tem um posicionamento, é aquele que fundou, acho que foi o Easy Taxi, esqueci o nome, que ele criou uma escola de Minas Gerais. Ele criou o aplicativo brasileiro, hoje ele é bilionário, né? Que ele acabou vendendo o aplicativo e ele é um grande case de sucesso como empreendedor. E a história de vida dele, assim, o pessoal critica ele porque, assim, ele tem lá uns pontos de vista, ele não, e na entrevista aqui, ele não contrata nego da esquerda, ele tem lá, ele diz assim, ó, não é que eu seja contra, isso é estatística, isso é pesquisa, isso é fato dentro
do que o meu RH Esse aqui, ó. pesquisa. Isso. É o Thales Gomes. É o Thales, isso, né? Eu lembro dele porque ele apareceu até no TED aí, ele apareceu muito na mídia no começo da história, o Easy Taxi, é isso mesmo, do estado de Minas Gerais. E assim, né? E aqui eu não estou entrando no mérito se eu concordo ou discordo, mas eu vejo que ele tem uma percepção em cima da vivência dele. E aí as pessoas que os criticam dizem que ele tem essa postura, porque tem, sabe aquelas coisas de pessoas falarem sem ter conhecimento? E ele veio, para quem não sabe a história dele, depois pesquisa, ele saiu de uma comunidade. E ele estava numa entrevista, e com certeza a pessoa que estava entrevistando era um pessoal com pensamento da esquerda, porque começou a bater. E ele, com esse procedimento dele de não contratação de alguns perfis, ele estava sendo egoísta e não dar chance para a pessoa. Aí ele pegou e retrucou da seguinte forma: chance eu dou, é a pessoa que não quer trabalhar. Uhum. A pessoa que não quer pegar essa chance, tá entendendo? Então, mas como é que você desce? Bom, eu levo o cara para entrevista. Aí eu digo o que tem que ser feito, a regra, o perfil e a remuneração. O cara diz que nada serve. Nada serve. Então, se nada serve, você também não serve para a empresa. Então, é isso que tem gerado toda essa situação. Porque, olha, gente, todas as crises que o mundo e o Brasil está vivendo, emprego tem, principalmente no setor de serviço. Ó, só para dar uma o governo, né? Só para dar um briefing rápido, o Thales Gomes, ele é o fundador do G4 Educação, Singu e Easy Taxi, cara. Isso. Cara. Né? E ele tem assim... 30 anos, cara. 30 anos. E ele olha, eu acho que ele é bilionário já, porque ele vendeu o Easy Taxi aí, esse aplicativo dele. Interessante. E ele é um exemplo de vida, que ele não nasceu em berço de ouro, não nasceu em berço esplêndido. Eu não sabia desse detalhe da vida dele. Então ele saiu de uma comunidade. Uhum. Assim como tem muita gente, por isso que eu falo, gente, a questão da pessoa crescer, a pessoa estudar, não é o fato de estar morando em determinados bairros ou comunidades. Isso depende muito do indivíduo, é o esforço de cada indivíduo. Assim como tem muitos filhos aí de pessoas abastadas que são zero à esquerda também, gente. Mas Mr. It, eu falo, cara, porque, cara... antes as pessoas entendiam que era o tempo de fazer parte do processo, né? Hoje o tempo virou inimigo deles, né? E isso é um perigo, porque quem não suporta o processo nunca chega no resultado, né? Isso a gente sabe muito bem isso. E é que nem você colocou essas informações, os empresários hoje, eles estão muito nesse corre de querer contratar pessoas que querem exatamente passar pelo processo. Tem gente que hoje em dia é criado com... Eu falo português básico. É criado com leite com pera, sabe? Criado com ovo maltino. Aí é criado assim. Então a mãe e os pais passam a mão na cabeça. Então deixa pra internet ficar cuidando deles. As crianças já nascem logo de manhã, já entrega já ele com tablet, porque não quer dar cuidado. Então não bota aqueles limites pra eles, né? Olha uma outra coisa que eu presenciei. Por isso que eu falo, gente, isso que nós estamos falando aqui, a gente está vendo todo dia. É só você olhar para o lado, é uma realidade. Então eu não sei vocês aí do outro lado se não estão observando isso, né? Mas eu ontem, hoje é quinta, então ontem, quarta-feira, eu precisei sair à tarde aí para ver umas coisas e não ia ter comida aqui em casa. Falei, não vou comprar, eu vou parar aí num lugar que eu conheço e vou fazer uma refeição rápida ali, né? Aí eu sentei, era um tipo de uma cantina ali, que era padaria, enfim, né? Casa de doce, que tava com buffet de comida. Eu sentei e aí eu fiquei reparando uma mãe sentada ali na mesinha dela e o menino não deveria ter, acho que 3 aninhos, Ed. 3 aninhos. 3 aninhos. A mãe com um monte de prato ali, o prato dela cheio de comida. Aí o menino com 3 aninhos lá tentando pegar os talheres para comer, olha só, e com o celular na outra mão. O menino de 3 anos
a mãe do que primeiro priorizar o menino, alimentar o menino, cortar lá a comidinha, os legumes, para o menino comer. Com 3 aninhos ainda não sabe pegar os talheres direito e ajudá-lo a se alimentar. Não, ela se preocupou em ela comer, o prato dela lá estava bem feitinho. O menino lá, para ela não ter a preocupação dela, pôs lá o pratinho de sobremesa com a comidinha, o menino fazendo aquela bagunça na mesa, e ele parou de comer e ficou uma hora, uns 10 minutos no celular. Fazendo o que eu não sei, mas deveria ter 3 ou 4 aninhos. Certo. E a mãe lá. Aí por isso que eu digo, aí você olha, aí você vai em shopping, você vê isso, eu já disse, na praça de alimentação, você vê isso de montão. Então, se essa criança, na hora mais importante do dia, né, são 3. A refeição, né? O café que é a refeição, o café da manhã, o almoço e o jantar. Eu nem falo o lanche da tarde, mas das 3 principais refeições, os pais não dão as devidas atenções? Gente, então é isso. Que futuro melhor vocês esperam para o mundo? Ou que futuro melhor vocês esperam para o Brasil? Todo dia você abre aí, liga o rádio, liga a TV a cabo, liga aí noticiário. Hoje, de novo, adolescente esfaqueou, 13 anos, sim, esfaqueou um colega da mesma idade na escola. Saiu hoje também, vocês podem pesquisar aí, né? Não sei se o Ed quer pesquisar e botar aí na tela, mas de novo, aí um colégio de elite, por isso que eu digo, isso não é questão de dinheiro, tá? É tudo questão de base educacional familiar. Um colégio de elite, aqui na região da Zona Oeste, Pompeia, está avaliando um case lá, uma situação de um grupinho de adolescentes, escola de pessoas de classe alta, tá? Um grupo de meninos criaram lá um grupo de WhatsApp sobre eleger meninas da escola com potenciais, como é que estava lá? O título, a brincadeira lá era assim, era eleger as meninas para potenciais estupros. Olha lá. Aí, pronto, tá aí, gente. Né? Tá aí, ó. Colégio Particular de São Paulo suspende alunos após compartilhamento de mensagens misóginas. Caso ocorreu no estudante do Colégio Santo Domingos em um dos tradicionais de São Paulo. Entre as medidas adotadas pela instituição estão a escuta de acolhimento de estudantes. Cara, é absurdo de você ver como que as pessoas estão hoje, né? Tipo assim, pô, cara, no meu tempo, cara, no nosso tempo, cara, no máximo era bilhetinho que passavam pro outro, você achei aquela menininha bonitinha, não sei o que, tal. Mas, cara, por muito menos, gente, por muito menos na nossa época, a gente levava uma advertência e ia parar na secretaria da diretoria. Por muito menos. Aí vocês viram a manchete, estão avaliando o caso. Isso aí já era caso de, uma vez que comprovou no grupo de WhatsApp, gente, porque isso aqui é uma arma que joga a favor ou contra vocês, né? Contra a gente, porque registra tudo. Pô, já ficou evidente que eles criaram esse grupo. Aí eles estão analisando. Para mim já era caso de expulsão. Expulsão, gente. Aí nós voltamos um pouquinho no tempo. Caso do Rio de Janeiro lá. O ex-namoradinho que armou uma armadilha para a menina, convidou os amigos mais velhos lá, estuprou a menina, gente. Todo dia a gente está tendo isso nas manchetes aí de noticiários. Né? O assunto da moda agora, sim, é feminicida. Só que as pessoas se preocupam em entrar no mérito da questão lá, e aí vai ser uma outra coisa para polemizar, o da Érica, do que brigar, forçar o Congresso a criar uma legislação mais firme, gente. Nossa, pegar o exemplo da Argentina, dos países que estão abaixando a faixa etária para penalizar. Eu vi um vídeo essa semana também, como comparativo, de como a legislação funciona no Brasil para essa situação de adolescentes que cometem essas barbáries e em relação, por exemplo, lá nos Estados Unidos. O menino de 13 anos, nos Estados Unidos, 13 anos, ele digamos assim, ele se dirigiu à professora
se dirigiu de uma forma agressiva e alterada. Ele não teve violência física, teve violência verbal, tá? A professora simplesmente se retirou, comunicou à diretoria da escola, a diretoria chamou a polícia. O menino saiu algemado. Olha a Saiu diferença. algemado da escola e foi filmando, porque tem a câmera da polícia e isso caiu na mídia, a mídia foi acompanhando. Mostrando lá, ele entrou no camburão lá da polícia, algemado, saiu, chegou lá no presídio, ele foi direto pro presídio para depois ter audiência com o juiz, marcar audiência, e ele tava com uma algema que a mão não se movimentava. Aí lá dentro o policial tirou a algema, e assim, você acha que falando baixinho, mansinho, se dirigindo como se fosse uma criança de 13 anos, o policial bem no papel dele, firme. Autoridade. Agora você vê aí manchete de alunos de colégio de elite, né? Cometendo essa grave... Agora sim, 13, 14 anos. Imagine essas pessoas com 18, 20. Pessoas que agem hoje assim, na minha percepção, como um simples ser humano, já são pessoas que terão esse tipo de comportamento logo mais. Eu falo, eles são possíveis psicopatas, cara, futuros psicopatas, cara. Mas é, gente. Ó, o Mr. It comentou o caso da maioridade penal, ó, pra vocês verem que a gente não tá falando asneira, tá? Na CNN tá falando, a Argentina aprova redução de maioridade penal para 14 anos. O governo de Javier Milei comemorou decisão e afirmou que a medida é ato de justiça para a sociedade. E, cara, ele tá certo, cara. Imagina isso aqui. Aqui no Brasil é terra sem lei, né? É terra sem lei. Então, a lei tem. A lei tem, Léo. Só que a lei tem dois pesos. A lei tem 2 pesos e 2 medidas. Uma lei cobre outra. Uma lei cobre outra, mas cara. Vou te dar um exemplo sobre isso. Maioridade e minoridade. No Brasil, as leis existem, só que as leis no Brasil, como elas são muito mal redigidas, eu estudei direito um pouco, eu sei do que eu estou falando, ela te dá várias interpretações, a própria legislação brasileira, ela deixa qualquer cidadão confuso. E vou dar um exemplo da incoerência. A lei brasileira não diz que menor, ele tem consciência para votar? Sim. Tem? Né? O menor, ele começa a votar com quanto? 14, 15 anos? 16 anos. 16 anos, então. E ele com 14 ele já tá matando. Com 13, 14 ele já tá matando, tá estuprando. Tá aí. É só vocês pesquisarem aí nos meios de comunicação. E aí não pode baixar a lei para ele ir para um presídio, cara. Ah, vocês são a favor? Eu falei, olha, eu sou a favor daquilo que é bom para a sociedade. Eu sempre vou defender, vou pregar isso. E família, para mim, é uma coisa importante. Né? Eu acho que a essência da formação do caráter do ser humano é o seio familiar, gente. E estão querendo até combater isso, né? Eu acho incrível é quando o pessoal fala assim, mas coitada da criança, vai estar 16 anos, vai estar no meio de gente de 20, 30 anos. Eu falei assim, cara, a polícia não vai sair pegando criança na escola, em qualquer lugar, para levar pra cadeia. Isso leva pra cadeia se faz coisa errada. Eu vi uma entrevista também semana passada, tá? E são coisas assim que você começa a ver porque te chamou a atenção, né? Era um debate entre um político, um vereador aí, alguma coisa assim. Ele tinha um cargo aí de vereador, deputado, enfim. Mas ele era da área militar. E veio aquela socióloga, né? Aquela coisa de levantar essas bandeirinhas assim, dizendo que onde já se viu, né? Condenar aí, a polícia anda matando demais. Aí citou o exemplo lá do Rio de Janeiro. E aí, mais especificamente nesse vídeo que eu estava vendo, né? Era um debate entre as partes lá. Um defendendo o seguinte, ele dizia o seguinte, né? A pessoa estava criticando essa posição desse político, porque esse político dizia o seguinte, olha, o policial se deparou numa ação. O cara, no caso ali, era um adolescente. Ele está com um fuzil AR-15, né? Ou um AK-47, o famoso fuzil metralhadora soviético.
que custa uma fortuna. Para quem não sabe, pesquisa aí. Então o menor tá lá com esse AK-47 apontando pro policial. O policial foi lá e matou esse pré-adolescente. Deveria ter 13 ou 14 anos. Isso foi numa comunidade, é um caso real. Aí a pessoa, essa socióloga, psicóloga, para mim era da esquerda, também não tenho nada contra, mas é bem posicionamento do pessoal da esquerda. Fica muito conjecturando, dizendo o seguinte, onde já se viu um policial atirar no menor, numa criança. Aí esse político disse o seguinte, minha senhora, né? O que a senhora fazia se a senhora estivesse lá como policial feminina, diante desse menino, que a senhora disse que é uma criança de 13, 14 anos, com um fuzil apontado para o peito da senhora, o que a senhora faria? A senhora iria lá falar assim, dá licença, eu vou baixar aqui minha arma, e vem cá, menino, vamos conversar, vamos trocar uma ideia aqui, ó, abaixa esse fuzil. Ele desmontou o argumento da pessoa. Eu não sou policial, tá, gente? Mas eu já fui assaltado. Eu já fui assaltado 3 vezes por pré-adolescentes com revólver na cara. Então, para quem já passou por isso, sabe, eu sou a favor de matar? Não sou a favor de matar. Mas existe a lei da física, ação e reação. Se eu sou policial, me colocando na posição lá do exemplo que eles estavam dando, eu atiraria. Se eu fosse policial, tá, gente? Não sou, jamais serei. Bom, nem me passou pela cabeça. Mas eu estou dizendo assim, é uma questão de ter o senso de realidade, né? O senso de realidade. Como a gente vê. Por que eu sou crítico em dizer que as pessoas estão mal educadas, a grande maioria? Porque eu vejo isso todo dia. Eu vejo isso andando de metrô, eu vejo isso andando de ônibus, eu vejo isso andando de carro, eu vejo isso passeando com meu cachorro no bairro. Todo dia eu vejo isso. E não era assim no passado, tão longínquo. Não era. Gente do céu. Pô, motorista de ônibus parava, às vezes fora do ponto, para facilitar a descida de pessoas idosas. Hoje não, nem com a lei, o cara para. Nem com a lei o cara para. Adolescente, crianças, que vocês falam criança de 13, 14 anos, por que o tráfico recruta essa mão de obra, gente? Porque o tráfico, o pessoal do tráfico são pessoas inteligentes, tá? Não. Primeiro que estão bilionários. Segundo que raramente são presos. Quando são, ainda conseguem sair, né? Ou é morto. Mas se você pegar os exemplos aí, a maioria tá vivendo bem, escondido, mas muito melhor do que eu, pelo que eu vi nos noticiários. Mas por que eles recrutam os menores? Porque eles sabem, e eles não são não tem tanto estudo, não. É só você pegar um trecho da lei. Eles sabem que o menor não vai ser penalizado se for pego matando, se for pego estupando, se for pego, como se diz, vendendo droga. Agora, baixa a penalidade, como está fazendo, acho que a Argentina, tem mais alguns países da América Latina que estão abaixando aí a penalidade. Para você ver que não vai dar uma menina, mas essa é a melhor solução? Não é. Não é. A melhor solução é o governo parar, tá, de gastar mal os nossos impostos e investir de fato em educação, saúde e infraestrutura. Se nós analisarmos os últimos 40 anos aí, quais foram os últimos governos que investiram nesse alicerce? Quais? Educação, saúde e infraestrutura. Quais? Eu lanço esse desafio, inclusive para vocês mais jovens, tá? É uma forma de vocês aprenderem, pesquisar. Pesquise fontes corretas no YouTube, para vocês nos últimos 40 a 45 anos. Qual foi governo que investiu nesse tripé? Educação, saúde e infraestrutura. E falando nisso, não vai assim, falar, não, mas o governo tem tal. Eu falei assim, não, peraí. Vê primeiro quem que criou. Porque o outro, ele só continuou. Que alguns só faz continuação e joga pro próximo peito. Isso é fato. E vocês sabem, nós somos apolíticos. Aqui não é questão partidária, aqui é questão de você se prender à história.
O grupo Elane não quer, nós não somos a favor de desconstruir a história. Não. A história tá aí, tá? Tivemos a Primeira Grande Guerra, tivemos a Segunda, estamos numa terceira, jogaram bombas atômicas, 2 bombas, Nagasaki e Hiroshima, o Hitler fez o que ele fez, tá? E a escravidão existiu no mundo, tá bom, gente? Então não queiram desconstruir isso. Não queiram. Não aceitem pessoas argumentarem dessa desconstrução. Sim. Isso é histórico. Lembra que a história existe pra gente aprender e não repetir. É fato. Exatamente. Isso acontece, entendeu? Vou dar um outro exemplo bíblico. Jesus Cristo. Isso é histórico, é bíblico. Acredita quem quiser e quem tem a sua fé. Porque não existe provas de fato em relação a Jesus Cristo. Em relação aos outros casos que eu comentei, sim. Bomba atômica, o Holocausto, tudo isso existiu. Mas é história. Vão querer desconstruir a história da passagem de Jesus Cristo no universo? Pode ser que sim, pode ser que não, gente. Mas é importante. Por isso que eu digo que estudar é importante. E o brasileiro, aqui é uma crítica, nós somos ruins de memória, hein? Muito. A memória é fraca, já esquece. Olha, e o que seletiva ainda. O que nos leva à questão de ter memória fraca? A repetir os mesmos erros. Repetir os mesmos erros, gente. O Brasil, ele está exatamente igual nos últimos 40 anos, para não dizer pior. Por isso que eu estou dizendo para vocês. Vai pesquisar história, ver qual foi o último governo nos últimos 40, 45 anos que mexeu nesses 3 tripé: educação, saúde e infraestrutura. Isso aí vocês vão entender por que ponte está caindo nas marginais, está caindo lá no Nordeste, porque asfalto afunda. Vocês vão entender isso. Se vocês forem buscar essa história lá atrás. Vocês vão entender porque a educação tá tão falha também. Vocês vão entender. Então, são muitas coisas que no Brasil, ou melhor, o ser humano em si, eles acham que é banal. Tipo, estão investindo no estudo. Eu falei, cara, o estudo é um processo. Entendeu? Hoje, você investe hoje, não é pra a criança de hoje, é pra criança do amanhã. Entendeu? Não é nem pra criança do amanhã, é para a melhora do país amanhã. Isso aí. Isso é outro fato. Se vocês pegarem aí, de novo história, tá? Se vocês pegarem aí os países que são ricos e de fato desenvolvidos, vê o que eles fizeram com a população para esses países serem ricos de primeiro mundo. Vou dar um exemplo assim banal para vocês. Veja a China. A China, ela prega o quê? Todo mundo fala, é um regime socialista ditatorial, certo? Prende, manda matar. Mas toda a movimentação dela, toda a forma de se fazer gestão, é sistema capitalista, gente. Ou vocês não pararam para pensar, os críticos do capitalismo? A China é um regime socialista e ditatorial, no meu ponto de vista. Mas a forma de ela fazer o governo, da forma que o governo faz a gestão para o país crescer, é capitalista. Primeiro, vocês já viram como é que é o método de ensino chinês para o estudo? Se vocês não viram, vai pesquisar também, tá? Eu dei uma pesquisadinha e aí eu tive a oportunidade... E outra, o estudo não é só estudar, pegar o livro, essas coisas, não. Não, é investir no esporte. É fazer as pessoas crescer, desenvolver a mentalidade e o corpo. Olha, a convite de uma pessoa pediu uma ajuda minha, né? Como aconselhamento. Eu fui a escolher a escola para o filho dele. E aí ele me deu a ideia que ele queria e as escolas que ele tinha eleito. Sim. E uma dessas escolas era uma escola especializada e voltada para a cultura chinesa. Até porque o bairro, aliás, no mundo, o que mais tem hoje é chinês, né? O chinês está dominando tudo, essa que é a verdade. Mas resumindo, aí eu fui lá como mero convidado e ouvinte, aí eu fui fazendo algumas perguntas também que eu achei interessante
e queria saber como é que era a metodologia. E eu fiquei surpreso, né? Porque tudo aquilo que eu penso que é o que deve se fazer nas escolas brasileiras e, de fato, aplicarem a regra, essa escola, ela usa na metodologia dela. Né? Primeiro, valores à família. Valores à família, eles pregam. Segundo, educação. Respeitar o próximo. E aí começa as matérias educacionais, que é o que ajuda a desenvolver o intelecto da criança. A primeira matéria lá, matemática. A primeira matéria do currículo que eles mais forçam, então, dentro do contexto, eles dão um tempo maior de ensino, tá? É matemática. Aí tem inglês, mandarim, português e espanhol. Aí eu prestei atenção nas criancinhas lá de 4, lá é assim, desde maternal, né? A criança começou a andar, então desde o maternal até pré-adolescente para ir no nível superior, né? As criancinhas lá de 4, 5 aninhos, já eles enrolando, mas falam português. Eles já falam, entende o mandarim, que é a língua origem, já enrola no português, que eu vejo lá eu percebi ali eu conheci toda a infraestrutura, né? Vi lá a recreação. Então ele já sabe o mandarim, o português já enrola, e aí tem no currículo o inglês, eu acho que o espanhol. Enquanto que os nossos alunos, nas nossas escolas, os nossos alunos malemar sabem o português, gente. Então, assim, você que está aí com dificuldade de arrumar emprego também, faça essa análise. Eu tenho formação, tenho currículo, tenho experiência. Gente, isso é processo, né? É o que nós estamos falando aqui, é processo. Você tem que passar por uma entrevista, você tem que fazer testes de conhecimentos gerais, passa por psicólogo. Pô, isso, gente, é desde a época que eu aprendi a andar. Eu salvo as exceções aí, né? Mas pelo que eu ainda me informei, os processos para você participar aí de um emprego são esses: entrega currículo, pode ser tudo digital, né? Pode ser tudo digital. Mas é o mesmo processo. Mas o processo, a metodologia é a mesma. É a mesma. Vão pegar referências, né? E aí você fala assim, aquele que ficou trabalhando 2, 3 meses e pula de emprego, qual a chance dele pegar um emprego com outro que teve estabilidade maior? Porque tem essa também, né? Eu já soube aí, conversando com advogados trabalhistas, que tem funcionário que trabalha 6 meses, né? 6 meses que é a experiência, não, 3 meses que é a experiência, arruma confusão, pede a conta e ganha lá o salário de desemprego e fica 6 meses vivendo de salário de desemprego. Então, assim, gente, eu me preocupa, tá? Me preocupa, eu tento, dentro do que eu posso, ajudar, converso com pessoas, tenho conversado com empresários, a gente tem conversado, né, Ué? Sim. E demos aconselhamento também pelas pessoas que já nos procuraram, mas, assim, tudo depende só de vocês, tá? Vocês podem falar assim, pô, mas eu não concordo, você tá errado. Olha, gente, se eu tô errado ou não, eu não sei. É assim que eu cresci como pessoa, é assim que eu cresci profissionalmente e é assim que eu consegui me aposentar, né? Então, a minha forma de enxergar aí, da forma que eu fui moldado educacionalmente, familiarmente, não está tão errado, não, né? Por todas as empresas por onde eu passei, desde os meus 11 anos, eu entrei pela porta da frente e eu saí pela porta da frente, no ditado popular, né? Tinha algumas regras que eu não concordava? Não concordava. Eu, de fato, não concordava. Mas era regra, era processo. Chefe ruim, sempre você vai ter, né? A gente sempre tem um chefe ruim, né? Mas, às vezes, o chefe ruim é aquele que quer o melhor de vocês. Isso eu aprendi num dos últimos empregos que eu tive. Num dos últimos empregos por onde eu passei, fiquei 10 anos. Nesses 10 anos passaram 5 gerentes lá, diretores no setor, né?
E o mais durão, eu diria assim, o cara que eu não tive empatia, tá? Mas nós nos respeitávamos mutuamente. Foi o cara que, eu acho que o Léo sabe, eu já contei essa história. Foi o cara que eu mais aprendi e é o cara que eu mais respeito. Eu tive gerente legal, me convidava para almoçar, dava tapinha nas costas, mas olha, ele era bom para isso. Agora, o gestor mesmo, aquele fodão, é esse cara que, por alguma razão, não tive empatia com ele e a recíproca foi verdadeira. Mas durante 3 anos da gestão dele, fizemos um bom trabalho, todos os desafios que foram colocados para a nossa equipe foram atingidos. Ele confiava na nossa equipe, confiava no meu trabalho, tanto confiava que ele nunca fez restrições nenhuma em relação a deslocamento, porque a gente trabalhava muito com parceiro. Então a gente utilizava carro da empresa, ou utilizávamos táxis contratados. Nunca tive problema, nunca eu ouvi um não. Da mesma forma que ele veio e fez o trabalho dele, e ele disse que ele iria fazer e como ele iria fazer, e ele foi muito claro, dizendo, olha, ou vocês entendam e me ajudem a fazer o que eu tenho que fazer aqui, ou a gente não vai se entender. O recado foi dado, que é o caso do Teles, né? O Teles. Sim. O Teles diz o seguinte, olha, é isso. Se você entendeu e você tem todo esse perfil, você tá dentro. Se você não tem esse perfil, você tá fora. Mas sabe o que é? Esses exemplos que você tá dando, o principal disso é a forma de interpretação que a pessoa captou a mensagem. Tem gente que hoje em dia, os jovens não estão conseguindo mais fazer interpretação de nada. Tá? Eu falo isso porque eu tive um amigo, que ele tava comentando comigo que ele foi fazer uma entrevista, e o cara da entrevista perguntou pra ele, cara, você tem disponibilidade de horário? Cara, o cara não soube o que aconteceu. Aí ele perguntou pro cara de novo e o cara tentou explicar mais uma vez de forma simples. E mesmo assim foi dificuldade. Então, o cara não tava me entendendo. Não tava o que era você ter disponibilidade de horário. Então, cara, o jovem de hoje lê, mas não interpreta, escuta, mas não consegue captar, e vê a pergunta, mas não consegue absorver ela de forma realista, entendeu? E isso é sério, porque não é sobre uma entrevista de emprego ou sobre uma comunicação, é sobre a vida. E você não consegue interpretar coisas simples. Cara, como você vai lidar com decisões importantes da sua vida, cara? Como você vai crescer? Porque, cara, no final das contas, o problema não é falta de oportunidade, cara. É falta de compreensão. E a sociedade hoje em dia está caminhando, cara, para uma queda de... eu falei essa frase e o pessoal não gostou aquela vez, que era analfabetos funcionais. Onde a pessoa sabe ler, mas a pessoa não sabe interpretar e compreender o que as pessoas estão dizendo ou estão lendo. Então, o jovem de hoje em dia, não vou dizer só o jovem, tá? Tem bastante adulto hoje em dia que também peca nisso aí, porque eles consomem muitas informações de fora e trazem essa ideia disso, né? Então é muito complicado. Por isso que o Mr. It fala bastante, a gente pesa nessas coisas, que as pessoas não têm mais respeito no ônibus, não têm mais respeito quando a pessoa anda na rua para atravessar, ou numa fila, o pessoal não sabe respeitar fura-fila, ou você tá dentro do ônibus, a pessoa não levanta pra pessoa idosa sentar. Ainda discute que a pessoa fala assim, eu trabalhei o dia todo. Pô, você é velha, você está saindo agora, eu trabalhei o dia todo. Então, são coisas difíceis de a gente ouvir e o pessoal quer discutir ainda. Quando a pessoa bota na rede social, quer discutir qual lado que tá certo. Entendeu? É que nem falar... esse é o problema, né, Ed? Desculpe, você levantou um ponto importante. Certo. As pessoas querem discutir o certo ou errado do que fazer uma reflexão sobre aquele comportamento, gente. É sobre o comportamento. E aqui nós estamos fazendo... Eu trouxe casos reais. Casos que o Ed colocou aí na tela e casos que eu presenciei. Eu vi, eu vejo, né? Você não vê ou porque vocês não querem também, me desculpe. Mas, gente, está existindo uma deterioração, na minha humilde opinião, uma deterioração na educação, no comportamento do ser humano. E aqui, assim, eu vou ser amplo, como o Ed colocou agora, tá? Só para eu fechar aqui, interrompendo, desculpa, viu, Ed? A questão dessa não respeitar as regras, né? E a regra não precisa ser lei. Existe a regra da sociedade.
né? Existe a regra da sociedade que Eu vou ser mais cirúrgico. É regra de civilização, cara. É regra de civilização. É. E aí leva um outro ponto importante. Lembra que nós uma vez comentamos num podcast sobre as matérias sobre educação moral e cívica que foram tiradas das escolas? Né? Então vocês observem, por isso que eu estou dizendo, pesquisem aí os últimos 40 anos, 45 anos, a questão do alicerce da educação, saúde e infraestrutura, e ver as matérias curriculares que tiraram e aquelas que foram acrescentadas. Então o resultado é o que nós estamos convivendo hoje. Olha, e me desculpe, o resultado para mim não é muito bom, não, tá? É só abrir as manchetes dos jornais. E aqui nós não estamos querendo... Ó, o único culpado de fato, aliás, 2 culpados, é o governo e o povo que bota o governo lá. Para mim são os 2 culpados. Não tem aquela frase que o pior cego é aquele que não quer enxergar? Então é fogo. Entendeu? Essa coisa de querer discutir o certo e o errado é o que está gerando esse desgaste, essa questão da polarização. Inclusive, isso refletiu nas famílias. Acho que, né, o Ed aí já deve ter caso. Sim. Refletiu na minha família. Chegou um dado momento aqui que aqui na minha casa eu falei, quer ver uma coisa difícil? Quer ver uma coisa legal que meu pai falava? As pessoas cobram de todos do político que tá fazendo coisa errada, tal. Mas quando você vai dentro de casa, a pessoa tá lá furando fila, a pessoa vê troco errado, aceita troco errado, ou tenta roubar alguma coisa por baixo, entendeu? Passa 2, de vez pagar os 2, quer pagar só um só. Então, tipo assim, a sociedade, elas quer cobrar as coisas dos lá de cima, só que eles não fazem por onde. Então você chega nessa idiocracia, que eu falo que é uma idiocracia, aonde a pessoa tá exigindo as coisas, mas não faz por onde. Entendeu? É absurdo isso. É absurdo da gente passar. É que nem a pessoa assim, eu não quero me queimar, mas bota a mão no fogo. É esquisito, sabe? É idiocracia, né? Entendeu? É bobeira a gente falar isso, de modo de falar, mas entendeu? Eu sei que às vezes eu falo um pouquinho mais complicado, as coisas mais confusas, mas o Edson, o Mr. It, ele é um pouco mais cirúrgico, então por isso que a gente se completa nessa parte, tá? Mas indo para um fechamento, Mr. It, então eu quero deixar aqui uma reflexão para você, tá? Que ficou com a gente até aqui, tá? Você realmente quer vencer? Ou só quer a sensação de ter vencido? Porque viver de aparência é fácil, difícil é sustentar um processo quando ninguém tá vendo. E talvez a verdade seja essa, não é o caminho que é difícil demais, é a gente que desaprendeu a permanecer nele. A gente quer colher sem plantar, quer resultado sem constância, quer vitória sem cicatriz, tá? E quando não vem rápido, a gente chama de fracasso. E quando na verdade era só o começo, né? Tem um desenho, né, que o pessoal sempre coloca essas coisas de meme, que é sempre assim, são 2 caras, um do lado do outro, assim, um tá cavando pra esquerda e o outro cavando pra direita. O cara que tá cavando pra direita encontrou só uma joinha, pegou e desistiu. O outro que tá cavando, ele cava, encontra a joinha e continua, só que não encontra nada. Esse que só pegou uma joinha e desistiu, se ele tivesse conseguido mais pra frente, ele ia encontrar várias joias. Só que ele desistiu porque ele só encontrou uma pequenininha e ele queria mais. Então, é isso que é o sinônimo do processo, né? É um pouquinho. A gente acha que as coisas vão acontecer rápido, ou quando acontece pouco, devagar, a pessoa já fica desiludida. Mas não é só de desilusão, né, Mr. It? A gente tem que ter o processo, a gente tem por isso a vida fala, tem um começo, meio e fim. A gente já não nasce e do nada passa 2 dias e já tá adulto. Não, a gente tem que crescer de jovem para adolescente, para adulto, para velho, então sempre tem começo. Tem que passar por frustrações, por fracasso, gente. Por mais dolorido que seja, né? Tem que passar. E a gente tem que aprender a ouvir não. Quantos não na vida? Olha, se eu fosse assim, aceitar todos os nãos que eu recebi na vida, pessoal, familiar, profissional, em escola, de professor, puta, sei lá, eu acho que eu seria um Zé Ruela hoje. Graças a Deus. Tava dentro do casulo, estaria dentro do casulo. Nossa, porque, olha, tem gente que joga contra. Então, isso leva a um outro ponto importante, que para ajudar no fechamento aí, pode até ser um próximo tema. Essa questão da ansiedade e das frustrações rápidas.
por que a sociedade está doente também? Porque tem doenças novas aí, inclusive eu peguei uma delas aí, né? Que mexe com a nossa mente, o nosso comportamental. Então é isso, gente. Eu acho que da minha parte aí eu sempre procurei ser bem realista, sou crítico mesmo, por vivência, por experiência, né? Não desejo que as coisas ruins aconteçam para tudo. Eu prego assim que as coisas fluam para que todos nós brasileiros, né, tenhamos a chance. Só que, gente, fica difícil, né? É difícil, né? Então, assim, a gente vai observando e eu desaprender, não vou desaprender, né? A gente vai se desaprender, né? Por isso que eu falo que estudar é importante, porque conhecimento, nego não tira de você. Você pode esquecer depois que você ficar com Alzheimer. Mas ninguém vai tirar conhecimento, ninguém rouba conhecimento. O nego rouba relógio, celular, fone de ouvido. Mas conhecimento, gente, ninguém rouba. Eu falo isso quando eu encontro jovens aí, eu brinco, às vezes com criança, aí com a minha própria sobrinha, de 6 aninhos, quando ela vem aqui em casa, ela brinca como criança, mas eu quero brincar, eu brinco de matemática, de fazer desenho, de escrever. Hoje, por exemplo, nos cartões de aniversário de toda a família, né, dos tios, dos primos, tudo ela é que escreve. Então tem que incentivar. É isso que eu estou dizendo, gente. Tem que incentivar. O que não pode é prevalecer a preguiça e principalmente o tema que a gente está discutindo hoje aqui. Vocês quererem conquistar as coisas sempre pelo caminho mais rápido. Mais fácil. É isso aí. Pelo caminho mais rápido, mais fácil. Pode acontecer. Essa ferramenta pode ajudar? Pode, né? Mas quantos de 1 milhão consegue o sucesso do nada, de um dia para outro? Eu vou ser honesto, assim, do meu métier de amigos, conhecidos e familiares, não teve nenhum, não, né? E só com isso aqui ele fez um milagre de, virei o bambambam. Eu acho que é isso, né, Ed? Isso é fato. O Mr. It já conseguiu, como eu disse, ele tem a mão cirúrgica e tem as palavras cirúrgicas, consegue apontar dos pontos bem certo, cara. O que vocês acham, né? O que o pessoal acha, né? Coloquem nos comentários. Tá ouvindo, o que vocês acham? Comentem embaixo, né? Conversa com a gente, dê sua opinião, fala o que vocês estão achando que está acontecendo. Isso, dê a sua reflexão. Cara, não vem dizer se eu sou da esquerda ou da direita, se o Ed é gordo ou é magro, não. Gente, o que nós queremos, assim, dê opinião, se manifeste, eu acho que é importante. Concordo, não concordo, olha, eu tenho esse ponto de vista. Gente, eu gostaria de ouvir mais vocês, né? Felizmente, muita gente participa e a gente tem tirado também grandes lições aqui, né? Vocês têm contribuído bastante. Mas, assim, sejam críticos também. Eu acho que ser crítico, eu acho legal. Mas sejam críticos também em público, tá? Porque da forma que eu me posiciono aqui, não sou muito diferente se eu estivesse numa roda de bate-papo, né? Tudo. Então, é isso. Então, obrigado de novo aí. Galera, entenda que o Grupo Elane, o blog Grupo Elane, não vou falar do Entre Geeks que a gente tá conversando, mas o Grupo Elane, ele foi criado, cara, para ser um espaço livre de arte, nerdices e empreendedorismo, tá? Isso que significa o Elane, tá? É espaço livre de artes, nerdice e empreendedorismo. Então esse é o hub de vocês. É aqui que a gente pode conversar, pode discutir, pode trazer ideias, e é isso que a gente criou. Então é que nem o Mr. It falou. Tragam aqui, comentam, vamos debater, vamos conversar. Nós queremos isso, queremos que vocês também aqui dão seu ponto de vista. Léo, Mr. It, eu não concordo com vocês. Tá bom, tragam aqui, qual que é o seu ponto de vista? Quem sabe o teu ponto de vista vai fazer a gente também abrir o olho. Que nem o nosso ponto de vista, faz alguns aí que tá nos ouvidos também abrir um ponto de olho. Isso é uma sociedade onde trocam as ideias e evoluem. E isso que a gente precisa aprender. É ouvir o lado e aprender a evoluir. Tá bom, galera? E dá uma curtida aí, dá uma compartilhada aí. E faz esse favor de entrar nas nossas redes sociais, que é tudo @bloggrupoelane ou então @entregeekspodcast. Tá bom? Mr. It, muito obrigado pela sua companhia, tá bom? Você foi cirúrgico hoje e a gente falando de idiocracia, a gente se completa mesmo, meu querido. Muito obrigado de coração. Obrigado, Ed, de novo. Obrigado a vocês que estão nos vendo, nos ouvindo. Gente, precisamos melhorar o nosso país. Enquanto eu estiver vivo e sem o Alzheimer,
Eu quero um Brasil melhor para todos nós, até porque eu tenho sobrinhos aí que estão vindo aí, né? A geração W, Z, Y. É isso aí. Obrigado, gente. Valeu, galera. Até a próxima, até o próximo episódio. Fomos! Declaração de isenção de responsabilidade. As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do Entre Geeks são de exclusiva responsabilidade deles e representam suas visões individuais no momento do debate, podendo evoluir ou ser reconsiderados ao longo do tempo. O conteúdo ali seguido tem caráter informativo e apresentativo, não sendo vinculado a qualquer compromisso com a verdade ou exatidão das falas dos participantes. Caso você se sinta ofendido ou tenha qualquer questionamento sobre as declarações feitas nesse vídeo, por favor, entre em contato conosco para esclarecimento. Estamos abertos a avaliar e, se necessário, editar o conteúdo para garantir a precisão e respeito a todos.